Células que ainda não se diferenciaram em nenhum tecido do organismo são chamadas de células-tronco. Essas células são capazes de se transformar em qualquer tecido vivo. Há dois tipos de células-tronco. As células-tronco adultas, que são retiradas dos tecidos já formados, e essas são capazes de se diferenciarem em apenas alguns tecidos do organismo, e as células-tronco embrionárias, que são retiradas de um embrião, na fase de blastocisto, e são capazes de se diferenciarem em qualquer tecido do organismo. Essa capacidade em se diferenciar em outros tecidos tem chamado a atenção dos cientistas. Cada vez mais pesquisas mostram que as células-tronco podem recompor os tecidos danificados e assim, teoricamente, tratar um infindável número de problemas. As primeiras linhagens de células-tronco embrionárias foram derivadas em 1981 a partir de embriões de camundongo. Só em 1998 foram descritas as primeiras linhagens de células-tronco embrionárias humanas. Estas linhagens foram obtidas a partir de massa celular interna de blastocistos humanos produzidos por fertilização in vitro. No Brasil, a primeira linhagem de células-troncos embrionárias humanas foram derivadas em 2009 pelo grupo do Lancet-SP. As possíveis aplicações terapêuticas são para o tratamento do câncer, reconstruindo tecidos, osteoporose, repopulando o osso com células novas, doenças hepáticas, repondo as células hepáticas e doenças de Alzheimer. As células-tronco poderiam tornar-se parte da cura pela reposição de células cerebrais. As células-tronco adulta podem ser obtidas a partir da medula óssea, polpa dentária, cordão umbilical, tecido adiposo e até o sangue menstrual. Cabe frisar que a única terapia celular aprovada no Brasil para uso corrente é o transplante de medula óssea para doenças hematológicas. O restante são experimentações. A medula óssea possui uma população rica de células, dentre as quais células-tronco hematopoéticas, mesenquimais e as endoteliais. A coleta da medula óssea é realizada no consultório, por punção da crista ilíaca. A partir do sangue do cordão umbilical são coletadas as células-tronco. Essas células, embora tenham características adultas, são mais imaturas e pouco estimuladas. No Brasil, é possível doá-lo a um banco público de sangue de cordão umbilicais. Porém, caso o doador um dia necessite, ele não terá nenhum tipo de prioridade. Existe a possibilidade de se armazenar o sangue em um banco privado, o que requer alto investimento e é possível que nunca se utilize tais células-tronco. A polêmica que envolve o uso de células-tronco embrionárias está diretamente relacionada com questões religiosas, pois as religiões com mais seguidores no mundo se posicionam contra essa prática. Elas defendem que a vida se inicia no momento da fecundação, portanto, o zigoto já seria um ser humano, com direito à vida, e sua destruição consistiria em aborto. Apesar de se posicionarem contra o uso de células-tronco embrionárias, são a favor da utilização de células-tronco adultas em tratamentos, como a terapia celular. Bom, para expor um pouco da opinião das principais religiões do mundo sobre o uso de células-tronco embrionárias nas pesquisas, chamamos alguns de seus representantes. O primeiro entrevistado é o Rabino Krasnikovsky, que demonstra a opinião do judaísmo quanto ao uso dessas células nas pesquisas. Então, Rabino, qual é a sua opinião quanto ao uso dessas células nas pesquisas científicas? Bom, a minha posição, o que eu acredito, é que a ciência e a religião são duas coisas que se completam, então elas devem andar de mãos dadas. E eu acho que a pesquisa com as células-tronco embrionárias não só devem ser permitidas, como devem ser incentivadas, uma vez que é algo que contribui para o bem-estar da humanidade. Muito bem, muito obrigado. Estamos aqui com o Padre João para saber qual é a opinião do catolicismo quanto ao uso de células-tronco embrionárias. Então, Padre, qual a opinião do catolicismo? Bom, para a Igreja Católica, a vida se inicia no momento da fecundação. Portanto, o embrião formado, o zigoto formado, já possui a alma que foi fornecida por Deus. Na nossa opinião, na opinião dos católicos, da Igreja Católica, o embrião é algo inviolável, já representa um humano por completo. E nós consideramos as pesquisas com células-tronco embrionárias algo não muito ético. Porém, além de tudo, nós somos a favor do uso de células-tronco adultas nas pesquisas científicas.
E para expor um pouco da opinião do hinduísmo, estamos aqui com o sacerdote Krishnaspananda. Sacerdote, qual a sua opinião sobre o uso de células tronco embrionárias? Bom, a filosofia do hinduísmo, ela é bastante ampla, ela é muito variada. E, na verdade, apesar de ter alguns representantes que são extremistas, não existe nenhum conflito entre a ciência e o que dizem as escrituras. Na verdade, o que a gente procura é que a pesquisa seja incentivada desde que haja uma finalidade que vá levar a um bem comum, não privilegiando ricos ou pobres, e independente da etnia também. Muito obrigado, sacerdote. Para expor a opinião da Igreja Evangélica sobre o uso de células tronco embrionárias, chamamos a pastora Zuleika. Pastora, qual a opinião da sua igreja? Bom, pra gente o uso de células tronco embrionárias é um absurdo. A gente sabe, a gente lê a Bíblia e a gente sabe que não pode ser feito isso. Por quê? Porque a partir da fecundação, a gente já tem um ser vivo. Até antes. Desde o espermatozoide, desde o óvulo, a gente tem um ser vivo. Então isso tem que ser respeitado. O uso dessas células consiste em aborto. Para nós isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. O uso de células tronco adultas até pode. Mas a gente sabe pela Bíblia. Está escrito na Bíblia. Irmãos! Então, muito obrigado, pastora. Aleluia, irmãos! Então, eu sou favorável sim ao uso dessas células, porque se uma célula está lá há mais de 3 anos, sabe? Se um conjunto de células estão lá há mais de 3 anos, qual o problema de usar? Sendo que eu também sou favorável ao uso imediato. Se uma pessoa tem uma leucemia e pode ser tratada com o uso de células troncos, por que não usar? Salvar a vida de uma pessoa? Mano, é só um conjunto de células. Eu sou contra porque, pra mim, a vida começa a partir do momento da fecundação. Portanto, eu fazendo a retirada dessa célula, eu vou estar possivelmente matando uma vida.